Sejam bem-vindos ao nosso canal Teólogo da NET. Eu sou o teólogo Tiago Santos e hoje eu estarei respondendo mais uma pergunta de um quadro que nós temos aqui no canal chamado Respondendo Perguntas Bíblicas. Mas antes de irmos à pergunta de hoje, eu gostaria de convidar a você que está me assistindo para que se inscreva nesse canal. Toque também no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, ore por este canal para que possamos alcançar o maior número de pessoas, levando o conhecimento da palavra e os mistérios também do nosso Deus. Bom, agora eu quero falar sobre a pergunta que nós vamos responder no nosso canal nesse vídeo de hoje. A pergunta foi eu mesmo que elaborei essa pergunta. Ela é a seguinte: se Deus não se cansa, por que Ele descansou no sétimo dia? Se Deus não se cansa, por que Ele descansou no sétimo dia? É o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Vamos para a chamada e já já voltamos com a pergunta desse vídeo. Vamos então à resposta dessa pergunta do vídeo de hoje. Se Deus não se cansa, por que Ele descansou no sétimo dia? Nós faremos duas leituras. A primeira leitura eu deixei aqui na minha ficha técnica separada aqui. Vamos ler primeiro a passagem lá do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 2. Vamos primeiro fundamentar essa pergunta: se Deus não se cansa, por que Ele descansou no sétimo dia? Gênesis capítulo 2, versículo 2 está escrito: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele fez todas as coisas, quando Ele criou a vida, quando Ele criou o planeta Terra e todo o universo e todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia. Vamos para outra passagem, que é do livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, no Antigo Testamento. Vamos ler capítulo 40 do livro de Isaías, versículo de número 28, está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. O Isaías, inspirado por Deus, ele escreveu: Deus não se fatiga, não cansa, Ele não fica exausto, Ele não fica esgotado. Ele é o Senhor, Ele é perfeito, Ele é eterno. Mas por que a Bíblia então vai dizer que Ele descansou no sétimo dia, se Ele não se cansa? Agora, vamos entender que o termo descansou no livro de Gênesis, que foi escrito em hebraico. Esse termo significa, é representado, o verbo que representa descanso no hebraico é sabá, que é sábado. E esse sabá significa descansar, cessar, mas também significa celebrar. Eu deixei aqui na ficha técnica da minha ficha técnica anotado: repousar, celebrar, deixar, cessar, é o significado de sabá. Então nós logo podemos entender que aqui podemos aplicar a seguinte interpretação: Deus, Ele não vai descansar no sentido que é porque Ele está esgotado,
Isso não quer dizer que Deus estava com as forças esgotadas naquele momento, não é isso. É que Deus cessou daquela obra, daquela atividade, Ele cessou, Ele parou aquilo. E é interessante que das palavras, dos termos que significa sabá, é o celebrar, como eu já citei. Deus vai celebrar a criação, festejar, se alegrar. Ele cessa aquilo para Ele poder desfrutar, para Ele poder contemplar, para que Ele possa ver o que Ele fez, se alegrar no que Ele fez. Por isso a Bíblia está dizendo que Ele descansou, não porque as forças de Deus se esgotaram, não porque no sétimo dia Deus ficou sem fazer nada. Jesus, quando falava, quando discutia, quando rebatia o que os fariseus falavam, porque os fariseus diziam que Jesus estava quebrando o sábado, Jesus disse para os fariseus: o meu Pai trabalha até hoje, quer dizer, o meu Pai até no sábado Ele trabalha. Deus não deixou de trabalhar no sábado, quer dizer, Deus aqui Ele descansa, quer dizer, Ele está aproveitando, Ele celebrando o que Ele criou, o que Ele fez. Tanto que a palavra Éden, jardim do Éden, né? Éden significa deleite, deleitar, isso mesmo, regozijo, satisfação. Deus estava tendo o Éden dele no sétimo dia. Agora, para nos aprofundarmos mais um pouco, no Novo Testamento, eu deixei anotado aqui também na ficha técnica, nós temos no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 11, a seguinte declaração. Eu vou abrir aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 11, aonde o escritor de Hebreus, ele escreveu: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus está falando que Ele jurou. Se você ler todo o capítulo 3 de Hebreus, Ele está falando dos desobedientes, do povo de Israel que não acreditou na palavra dEle, que foram rebeldes à ordem dEle, que eles não entrariam no descanso de Deus, no repouso de Deus. Agora, esse termo repouso no Novo Testamento, é aqui que está o mistério da coisa. Deixa eu pegar minha ficha novamente. No grego é o termo katapausis, que significa morada, morada eterna. Veja que o repouso de Deus não é um estado de descanso físico, de descanso, porque eu vou usar novamente a palavra que eu usei no início do vídeo, de esgotamento. O repouso aqui é morada, é o regozijo, é a eternidade, é o lugar de celebrar, que a Bíblia está dizendo quando ela fala repouso. Não é que os salvos vão para esse lugar para ficar dormindo e descansando, não. O descanso é o cessar das obras para se regozijar com aquilo que foi ganho, que foi feito. E aqui na questão é a salvação. Então, o repouso de Deus não é um estado físico, mas sim uma condição de regozijo, uma condição de morada. Acredito que você tenha entendido. Fica então a resposta: se Deus não se cansa, porque Ele descansou no sétimo dia. Resumindo, esse descanso não é o descanso do homem que Deus teve. Foi a celebração das obras que Ele havia realizado, que Ele tinha criado. Ele celebrou, Ele se alegrou e Ele cessou também o que Ele tinha feito. Espero que você tenha entendido. Como sempre, nós temos aqui a maravilhosa liberdade de expressão e você pode discordar das minhas opiniões e posição que eu tenho aqui colocado nesse vídeo, mas eu acredito que, como um bom entendedor, estas palavras nos clarearam bastante coisa para entendermos por que Deus descansou no sétimo dia. Se você tem alguma dúvida a respeito dos textos bíblicos, tem uma pergunta que te incomoda há muito tempo, que você tem interesse de conhecer melhor, de entender melhor isso, mande para mim.
teologobatista@gmail.com, ou deixe aqui nos comentários do nosso vídeo. Bom, eu fico por aqui. Não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até uma próxima e que Deus continue nos abençoando. Tchau!